A paz do Senhor, amados irmãos. Que Deus abençoe a todos. Espero que tenham tido uma semana abençoada na presença do Pai e que Ele tenha feito maravilhas e mudanças aos nossos corações. Chegamos aqui mais uma vez para uma palavra no dia de hoje. Vamos orar para abrir a nossa sessão. Pai, te damos graça a Deus por esse momento que Tu permitiste que aqui chegássemos, Pai. Glórias a Ti, pela Tua unção, pela Tua glória, pelo Teu nome, Pai. Ajuda-nos, Pai, a pegar e a louvar a Ti nesse meu tempo, Pai. E para que as vidas sejam transformadas, Pai. Para que vitórias sejam conquistadas, Deus Pai. Nós simplesmente agradecemos porque permitiste que chegássemos aqui. E louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos então iniciar o louvor para iniciarmos a nossa palavra. Aleluia. Me submergir a tua mão.
Glórias ao teu nome. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Mais uma vez a paz do Senhor, irmãos, a quem está entrando agora. Deus abençoe a todos. Enquanto eu vou colocar o segundo louvor, antes de iniciarmos, vou pedir para que vão já abrindo a palavra no livro de Mateus, capítulo número 27, a partir do versículo 11. Mateus 27, 11. Enquanto isso, louvemos ao Senhor para darmos início à nossa palavra. Amém. Queremos o teu nome engrandecer, para fechar também, e agradecer-te por toda nossa vida. Só tu és o Deus, só tu és o Deus eterno. E grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Say
Glória a Deus. Amém? Vamos então iniciar a nossa palavra. Espero que Deus esteja no controle da vida de cada um e que Ele tenha abençoado o final de semana. Amém? Vamos então abrir a nossa palavra, conforme já havia dito, no livro de Mateus, capítulo número 27, a partir do versículo 11. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a ilegalidade do julgamento de Jesus, sobre a situação que Jesus foi colocado, o julgamento que foi feito a ele, que de nada teve como um julgamento real. Mas em todo o tempo Deus sabia que haveria de ser assim, e Ele permitiu para que se cumprisse o seu propósito. Amém? Porque muitas haviam sido as profecias de que o Messias viria, e muitas haviam sido as profecias de que Ele também sofreria. E assim então Deus permitiu que acontecesse para que se cumprisse o seu propósito. Vamos então à palavra. Mateus 27, versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Então, eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali havia se reunido: Qual destes vocês querem que lhes solte? Barrabás ou Jesus, chamado de Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Amém? Oremos então, irmãos. Pai, te damos graça mais uma vez por este momento, Deus Pai. Te damos graça pela tua palavra, pela tua vontade e pela tua presença aonde tu queres estar e permanecer, Deus. Obrigado pelo sopro da vida que nos deste no dia de hoje, Pai. Obrigado também, Deus Pai, por esta palavra. E agora eu peço, Deus Pai, que tu dês o devido discernimento a cada um de nós, ó Pai. Especialmente a mim, ó Pai. Dá-me o direcionamento da tua palavra, Deus Pai. Usa-me como instrumento teu para que eu fale das tuas coisas, Pai. Deus, enche-me de ti, esvazia-me de mim, ó Pai, para que a tua palavra seja entregue ao teu povo, Pai, de forma sã e intocável, sem nenhuma alteração, ó Pai. Te dou graças e, em nome de Jesus, Pai, sê também com teu povo, dando o devido discernimento para entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Aleluia. Vamos lá. A palavra de Deus, ela é pura, viva e eficaz. E aqui, Jesus pega e simplesmente estava a passar por um momento complicado. Jesus estava a ser indiciado por crimes que ele não havia cometido. E muitas das vezes, nós, humanos, tanto cristãos como não, pegamos em certa parte da nossa vida, quando somos indiciados por alguma coisa, algum crime ou alguma acusação que nós não cometemos, nós ficamos logo nervosos, aflitos. E esta passagem de Jesus, como Deus tinha um propósito com esta situação, a palavra mostra-nos que Jesus ficou tranquilo e não respondeu, embora ele também estivesse em sofrimento. Porque ali, Jesus estava na carne. Ele era carne, ele era humano ali. Amém? Jesus, ele é o único ser que era 100% Deus, 100% humano.
E então, neste momento, a condição dele humana estava calada e a aguentar o sofrimento. Porque muitas são as vezes que nós também iremos ter acusações contra nós. Mas maiores são as vezes que quando nós confiamos no Senhor, o Senhor está conosco, segura na nossa mão e caminha conosco para um caminho de vitória. De vitória em vitória, de glória em glória. Amém? Porque o Senhor, Ele é sempre com o seu filho e com o seu próximo. Amém? Aleluia. E aqui vemos que Jesus, conforme havia dito, foi indiciado injustamente e ilegalmente. Porque havia um plano de antemão para pegar e fazer com que a passagem de Jesus fosse negligenciada. Os líderes religiosos, na época, os fariseus, eles não estavam interessados em dar um julgamento justo a Jesus. Até porque eles já tinham opinião formada. Eles tinham opinião formada sobre Jesus e sobre toda aquela situação. E de antemão, eles também temiam perder o poder perante o povo. Temiam perder a magnitude que eles tinham e grandeza que eles tinham perante o povo. Por quê? Porque até então eles eram os supostos, digamos assim, como é que eu vou dizer? Os supostos orientadores da parte de Deus. Amém? Eles eram automaticamente aqueles que tinham que levar a palavra de Deus ao povo. Mas eles estavam fora do caminho há muito tempo. Ou se calhar eles nem nunca haviam estado no caminho que se deve andar pelo Senhor. Por quê? Porque aquela posição, ela envolvia poder. E nós, seres humanos, quando não há controle de nós mesmos, nós somos corruptíveis. E assim também foram os fariseus, extremamente corruptíveis. E então, meu irmão, nós devemos ter cuidado para não cairmos no mundo da corrupção e automaticamente sermos obrigados a pegar e acusar pessoas inocentes, fazer coisas que não agradam a Deus. Por quê? Porque nesse contexto nós estamos a cavar a nossa própria sepultura. Porque Deus é amor. E Deus em todo o tempo fala como seu mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos. Amém? Jesus amou a todos a quem Ele cruzou no seu caminho. Jesus veio para servir, para dar vida em abundância. Automaticamente, Ele veio para nos libertar do pecado e nos libertar do cativeiro. Amém? E até então, Jesus tinha cumprido a sua trajetória, a sua meta com sucesso. Mas, todavia, Jesus pegava e era automaticamente maltratado naquele instante pelos supostos líderes religiosos, que deveriam ser aqueles que iriam reconhecer a Jesus numa primeira instância, que iriam pegar e dar glórias a Deus porque o Messias havia chegado. Mas não. Pelo contrário, eles estavam tão envolvidos pelo poder, estavam tão envolvidos pela ganância, que automaticamente esqueceram-se da palavra de Deus, esqueceram-se da vontade de Deus. Eles guiavam e falavam de leis que eles próprios não cumpriam. Por isso é que Jesus, quando encontra-se, Jesus diz que eu vim para fazer cumprir a lei. E ele, quando aponta para os fariseus, ele declara os sepulcros caiados, porque estavam vazios por dentro. Eles estavam vazios por dentro. Não havia lei neles. Eles queriam colocar a lei ao povo, queriam mandar o povo pegar e colocar os tributos, mas eles não o faziam. Eles não faziam, meus irmãos. Automaticamente era uma raça de víboras. E assim então, tramando a vida de Jesus e fazendo armadilhas para prenderem e matarem a Cristo.
Mas o que eles não sabiam, e isso demonstra que eles não tinham tamanho conhecimento das Escrituras, porque Isaías já havia alertado. Salmos lá no 110 também havia falado alguma coisa sobre. E então, em todas as profecias narradas anteriormente, completavam o ponto de que Jesus sofreria, o Messias sofreria. Automaticamente, quando estas coisas acontecem, eles pegam e não atentam-se à palavra que havia sido declarada ainda no Antigo Testamento. No entanto, eles pegam e eles dão vazão para que as Escrituras se cumprissem. E Deus simplesmente pega e fica ali, ou melhor, Jesus fica ali naquele momento à espera que cada uma das coisas se cumpram. E lembrem-se, quando Jesus orava, ele dizia: Pai, afasta de mim esse cálice se puderes, mas todavia seja feita a tua vontade. Ou seja, Jesus sabia que o que ele haveria de passar era uma situação complicada, seria duro, mas em todo o tempo também sabia ele que teria que se cumprir o propósito pelo qual ele havia vindo. Amém? E assim foi. Jesus pega e o primeiro ponto que ele é ilegalmente tratado é quando os sacerdotes e os escribas pegam e começam a procurar formas de incriminá-lo. Começam a procurar formas de prender a Jesus. Ou seja, e isso demonstra que nunca houve intenção alguma de dar um julgamento justo. Nunca houve intenção alguma de acusá-lo de alguma coisa que verdadeiramente ele tivesse feito. E a Bíblia narra-nos isso lá no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 1. Amém? Que diz que eles procuravam motivos para prender a Jesus e matar a Jesus. Quem? Os sacerdotes e os escribas. Amém? Esta raça sim que pegava e dizia servir a Deus, mas não reconheceu a sua presença aqui na terra. Então, meu irmão, não se aflija também quando muitas das vezes nós pegamos e estamos em situações complicadas. E uma coisa eu te digo, quando nós estamos com Deus, às vezes as coisas complicam. Sim, complicam. Mas quando conseguimos vencer as situações, a nossa vitória é escandalosa. A nossa vitória, ela pega e alcança o vizinho, alcança o nosso próximo. Por quê? Porque Deus faz para que as pessoas vejam que Ele é Deus. Quando Deus nos dá uma vitória, Ele pega e trabalha conosco no secreto, vai nos dando força para seguir. E quando chega o momento da recepção do troféu, aquilo é aberto publicamente, para que todos vejam que Ele é Deus e que Ele está com seu Filho. Amém? Aleluia! E Deus, Ele pega, Ele não faz separação. Ele não faz acepção de pessoas. Ele pega para aqueles que verdadeiramente são chamados de filhos de Deus. Deus está sempre dando suporte às suas mãos. Amém? Deus está sempre dando suporte às suas mãos. Lembramos e vemos que Moisés, lembra-se quando Moisés orava e estava com as duas mãos para cima e ele não aguentava mais, e aí veio Arão e Ur pegar cada um no seu braço para que ele não parasse de orar para vencerem a batalha? Assim também vem Deus, meu irmão, quando nós estamos de joelhos clamando a Ele pela situação da nossa vida. Deus vem em espírito e em verdade e levanta-nos e caminha de mãos dadas conosco, levando-nos para o caminho para o caminho da vitória e ao mesmo tempo para nós aprendermos com cada situação. A vida é uma escola, meu irmão. A vida é uma escola. E os nossos professores, muitas das vezes, são os nossos inimigos. Por quê? Porque nós vamos vencendo batalha com batalha, mas ao mesmo tempo nós temos um explicador
que é Deus e que está sempre conosco para que nós não recuemos e nós vamos com foco ao alvo, com firmeza e certeza de que vamos vencer, de que a nossa conta, o nosso exercício está no caminho correto para aprovarmos de ano. Amém? Deus está conosco em todo o tempo, meu irmão. Deus, Ele é conosco. Então, não se desanime, porque Jesus não se desanimou. Amém? Não se desanime, meu irmão. Não se desanime. E se alguém pegar e der falso testemunho contra ti, também não se desanime. Assim aconteceu com Jesus. Amém? Mateus 26, lá para o versículo 59, mostra-nos que os fariseus arranjavam formas de fazer ou de arranjar falsas testemunhas para incriminar Jesus, para que eles tivessem um álibi para poder mandar Jesus para a prisão seguido de morte. Mas em todo o tempo Deus estava com Jesus e o propósito da sua vinda estava a cumprir-se aqui na terra. Jesus sofreu, meus irmãos, muito. E esse sofrimento que ele teve e a que ele foi submetido por nós, não deve ser banalizado por nós. Existem pessoas, nos dias de hoje, que banalizam ainda o sofrimento de Jesus. Não dão o devido crédito vindo com palavras e crendices que não vão de encontro à palavra de Deus. Temos de estar acompanhados da nossa armadura e da nossa arma principal, da nossa espada, do nosso capacete, das nossas sandálias, amém? Da couraça. Temos de estar sempre armados pela armadura e as armas que Jesus nos entregou para a nossa mão. E a palavra está aqui, meu irmão. Não nos deixemos ser enganados ou levados por coisas que não são relatadas na palavra. Ainda ontem disse isso com uma irmã que conversava comigo por telefone. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, diz-nos especificamente para ali, para nós não acrescentarmos nenhuma palavra a este livro. É para nós seguirmos aquilo que está escrito, meu irmão. Aquilo que está escrito. E Deus haverá de nos revelar o verdadeiro caminho, em espírito e em verdade. Em espírito na revelação por meio da oração. E a verdade na comprovação daquilo que está escrito. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida, meu irmão. Amém? Aleluia! Então, não se desanime, não se desespere. Não é uma acusação, duas acusações que vão fazer com que a tua fé baixe, com que fiques desanimado. Não, meu irmão. Pelo contrário. Toda batalha que é forjada contra ti deve te dar impulso e força para vencer o inimigo. Jesus pega e ele vence a morte. A palavra de Deus mostra lá no livro de Coríntios que o último inimigo a ser vencido era a morte. E Jesus vai e vence a morte. Amém? Jesus venceu a morte. E aí vem, será que nós não conseguimos vencer estas dificuldades sabendo ainda que estamos juntos e forjados na palavra de Deus? Será que Deus não é suficiente para nos aconselhar e nos mostrar que o seu caminho é o melhor? Ele diz que ninguém vai ao Pai. Jesus fala-nos, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então por que procurar escape? Procurar refúgio, se Ele é o caminho para o Pai. Amém? E hoje, graças a Ele, nós temos uma porta aberta para louvarmos ao Senhor, para clamarmos ao Senhor, para darmos graça e para fazermos as nossas petições diretamente ao Pai. Por quê? Por meio da redenção de Jesus naquela cruz. Amém?
Então não precisamos inventar caminhos, meu irmão. Não precisamos inventar caminhos. Jesus pegou, voltando para o foco, ele pega e Jesus, mais uma vez, ele é injustamente julgado de noite. De noite, meus irmãos. Pela lei judaica, não poderia haver julgamentos de noite, nem encontros que fosse para julgar alguém durante a noite. Mas, mais uma vez, os fariseus religiosos pegavam e assim o faziam. E assim o fizeram para engano do povo e morte de Jesus. Eles pegaram e, segundo as leis, conforme eu já havia dito, religiosas, não se podia fazer julgamentos de noite. E nós vemos lá em João 18, pela palavra, que Anás começa a interrogar Jesus. Amém? Anás começa a interrogar Jesus de noite. Caifás interroga Jesus de noite. E depois, na madrugada, iniciando amanhã, vão para o julgamento de concreto, que seria o julgamento feito pelo conselho. E então, tudo isso foi uma forma de forjarem a situação para dizer que verdadeiramente ele era culpado e que ele tinha sido julgado perante os preceitos, o que era mentira. O que era mentira. Até porque sacerdotes individualmente ou sumos sacerdotes não tinham poder para fazer tal julgamento de forma individual. Somente o conselho reunido podia fazer. E então, vemos isso muitas das vezes no nosso trabalho ou entre nossos amigos. Quantas vezes pessoas pegam e uma decisão que tem que ser tomada por um grupo, por um conselho, acontece, ou melhor, o conselho e o grupo nem reúne para tomar uma decisão, mas aí vem um colega de trabalho, aí vem um amigo a pegar e acusar que não, realmente você é o culpado porque você deveria ter feito assim, assim. Você é mesmo culpado. Mas o conselho ainda não se reuniu. E ele não tem poder para te acusar. Até porque Romanos 2:1 diz-nos que aquele que julga o outro, julga-se a si mesmo. Amém? Deus não deu poder a ninguém aqui na terra, humano normal, para julgar ninguém. Todo o poder foi dado somente a Jesus, meu irmão. Então, não dê uma de Deus ou de semideus, porque tu não és. Automaticamente, todas estas coisas que são feitas por nossos irmãos, nossos amigos ou nossos colegas de trabalho têm que ser ignoradas e não podem mexer no nosso íntimo, no nosso subconsciente. Por quê? Porque existe um Deus de certeza que nos acompanha. Existe um Deus de vitória que está conosco. E existe um Deus pronto para nos animar e nos levantar de cabeça erguida e dar seguimento ao nosso caminho em todo o tempo. Amém? Deus está conosco, meu irmão. Deus pega e Ele dá sustento e suporte ao seu Filho. E tais situações aconteceram com Jesus, tais injustiças, simplesmente para que se cumprisse o seu propósito. Volto a dizer, aqueles fariseus não tinham conhecimento da palavra, porque senão haveriam de notar que tais coisas que eles estavam a fazer e a permitir que acontecesse estava escrito no livro de Isaías. No livro do profeta Isaías narra que estes passos e esta situação haveria de acontecer. Mas, infelizmente, o povo peca. O povo erra. Os líderes pecam e erram. Por quê? Pela soberba, pela ganância, pela ansiedade, por falta de conhecimento. E Deus, Ele está à espera de uma mudança no nosso eu. Não mais de acusação, não mais de ilegalidade, não mais de insuficiência,
mas sim de certeza. De certeza que tais coisas podem até nos acontecer, mas o caminho que nós estaremos a trilhar e estaremos a passar, o deserto que nós iremos ultrapassar naquele momento é momentâneo. É momentâneo. A dor que Jesus passou por ali foi uma dor momentânea. Foi um momento momentâneo, simplesmente para que se cumprisse o propósito, a sua morte, para que em seguida desse a sua ressurreição, para nós estarmos verdadeiramente libertos, meu irmão. Libertos. Amém? Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus pega e ele passa pelo sofrimento, passa pela acusação, passa pelo momento, a pressão da irreverência dos sacerdotes, da ilegalidade, da mentira, da inconsistência de provas. Jesus passa por tudo isso, simplesmente para que nós fôssemos libertos. Amém? Todo o pecado, toda a situação ficou naquela cruz, meu irmão. Se nós hoje simplesmente aceitarmos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador, automaticamente a liberdade vive em nós, meu irmão. Porque Ele vive. Muitas das vezes nós cantamos, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Mas agora eu pergunto, por que Ele vive, posso crer no amanhã? Será que você está a crer no amanhã? Ou será que você está a ficar irritado com a situação que apontaram o teu dedo e tu não és o culpado? Com a situação que verdadeiramente estão a colocar peso sobre ti e tu não sabes por onde sair? Meu irmão, a via de escape é Jesus. A salvação é Jesus. O caminho é Jesus. A vida é Jesus, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Por mais peso que coloquem sobre nós, se eu posso crer no amanhã, é porque verdadeiramente Jesus caminha comigo para chegar até o amanhã. Eu vou passar pelo portal e passo pelo portal com Jesus. E aí sim posso crer no amanhã. Porque Ele vive, sim. Onde Ele vive? Em nós. Em nós. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, se Ele é Pai, Filho, Espírito Santo, aonde é que Ele habita? Aonde é que Ele faz morada? Em nós, meu irmão. Ele vive em nós. Nós falamos, e assim diz a palavra, apóstolo Paulo diz, não mais eu, mas Cristo que vive em mim. Amém? Cristo que vive em mim. Então, se Ele vive em mim, nós não devemos pegar e nos preocupar de bater de frente com as situações ou com os problemas. Vamos ficar de braços cruzados? Claro que não, meu irmão. Vamos sim para a luta, vamos resolver a situação. Mas não podemos encarar aquilo de uma forma completamente de afronta. Porque nós sabemos que aquilo é para nos atingir. Sabemos que aquilo é para baixar a nossa cabeça. Jesus sabia que tudo aquilo era para diminuí-lo, para que eles tivessem mais poder, mais fama. Mas ainda assim, Jesus pegou e permaneceu no seu foco. Temos que ter um foco, irmão. Temos que focar no alvo, na perfeição, e a perfeição é Cristo. A perfeição é Cristo. O nosso foco é Cristo. Amém? E assim tem que ser feito. Assim tem que ser feito. Jesus pega ainda, e se formos a ver a situação numa forma macro, abrirmos um pouco essa visão, ele passa por praticamente 6 julgamentos. 6 julgamentos ilegais, qualquer um deles. Amém? Ele passa pelo primeiro julgamento, conforme havia dito, por Anás. Anás pega e ilegalmente começa a julgar Jesus pela noite de forma secreta. Seguido Anás, e essa de Anás está narrado em João 18,
versículo 12, podem apontar, e no entanto, seguida a essa, vai Caifás. Caifás pega e também, sendo sumo sacerdote, também pega e julga Jesus. Anás, conforme diz a palavra, era sumo sacerdote daquele ano. E Caifás também era o grande chefe na época. O grande sacerdote da época. Amém? Dos fariseus. Ou vamos melhorar a situação, dos sepulcros caiados, conforme diz Jesus. Amém? E então, Caifás pega e simplesmente faz um julgamento a Jesus, narrado lá em Mateus 26, para tentar pegar e ilegalmente gerar mais acusações contra Jesus. Mas nem o primeiro julgamento e nem esse segundo julgamento deveriam ter acontecido. Simplesmente acontece ilegalmente por causa da soberba dos fariseus. Por causa da irreverência dos fariseus. Dizem que são guiados por Deus. Dizem que são os escolhidos na terra por Deus. Por quê? Porque são os supostos líderes religiosos. E Deus não está preocupado com religião ou religiosidade. Ele está preocupado com quem verdadeiramente tem o coração nele. Com quem verdadeiramente segue a vontade dele. Com quem verdadeiramente está inspirado e a ser guiado por ele. Amém? E nenhum destes sacerdotes, nenhum destes fariseus estava a ser guiado por ele. E sim, pela soberba. Sim, pela ganância e pelo poder que eles tinham aqui na terra sobre aquele povo. E aí segue a situação. E partimos para o terceiro e último julgamento que houve a Jesus por baixo dos judeus, por baixo dos líderes religiosos. E aí foi o julgamento perante o conselho religioso. E este julgamento supostamente deveria ter sido o único julgamento a acontecer. Porque este sim poderia ter sido o julgamento legal. Mas nem este foi legal, porque ele já estava forjado de provas. Já estava simplesmente cheio e repleto de falsos testemunhos e falsas provas. E então eles passam para a segunda fase da situação. Por quê? Porque sendo eles religiosos, eles não poderiam pegar e matar diretamente a Jesus. Mas o que eles fazem? Colocam nas mãos dos que dirigiam a terra naquela época, que eram os romanos. Então, automaticamente, o caso vai parar às mãos de Pilatos. E aí inicia a segunda fase do julgamento. Amém? A primeira fase são 3 julgamentos dos religiosos. E a segunda fase serão 3 julgamentos também dos líderes como é que se diz? Dos líderes não religiosos, nomeadamente Pilatos e Herodes. Pilatos como sendo o líder naquela região da parte romana e Herodes da parte judaica. Então, quando o caso chega às mãos de Pilatos, Pilatos ainda pega e ele nota que havia alguma coisa de errada naquela situação. Até porque o próprio Pilatos não gostava daquela corja religiosa. Amém? E então ele pega e tenta amenizar a situação. Ele tenta levar a situação de um ânimo mais leve. Amém? Ele tenta, mas infelizmente não acontece. Vamos lá para Lucas 23 e olhar como é que aconteceu essa situação. Lucas 23. Lucas 23. Lembre-se que na palavra que nós lemos de Mateus 27, no versículo 18,
já dizia que Pilatos sabia que o haviam entregue por inveja, que os religiosos haviam entregue Jesus por inveja. Então, meus irmãos, muitas das vezes, sendo nós também seguidores de Cristo, muitas coisas haverão de acontecer sobre nós por extrema inveja. Muitas das vezes seremos apontados e acusados por inveja, e não porque realmente nós fizemos algo de errado. Só o facto de nós sermos seguidores e servos de Cristo, em alguns casos, já gera uma certa inveja. Quando somos, então, pessoas que verdadeiramente buscam a face de Deus, automaticamente a inveja aumenta. Quando somos abençoados por Deus, física ou espiritualmente, a inveja cresce mais ainda, meu irmão. Então, vigia. Vigia sobre essa inveja, meu irmão. Ora a Deus para que te livre, para que te guarde. Para que Deus te livre e guarde. Porque tais coisas podem também acontecer conosco. Mas lembrem-se que pelo simples fato de Jesus já ter passado por elas e automaticamente Ele ter nos libertado de toda esta situação, automaticamente nós temos um guia. Nós temos um Senhor que já passou por tudo isso. E Ele diz: vocês terão aflições no mundo. Terão aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse o Senhor. Eu venci o mundo. Se Ele venceu o mundo e se nós estamos nele, automaticamente nós venceremos o mundo. Por quê? Porque estamos nele. E Ele fez o quê? E Ele venceu o mundo. Então Ele continua para frente e nós apanhamos a boleia dele. Porque Ele venceu o mundo. Então, se Ele venceu, nós venceremos. Amém? Aleluia. Lucas 23. E diz o seguinte: e levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo o Rei. Lembrem-se de uma passagem, meus irmãos, onde Jesus diz para Pedro: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Jesus não proíbe de pagar tributo, pelo contrário. Ele, por outras palavras, ele demonstra que nós temos as leis de Deus e temos as leis da terra. E que nós devemos cumprir ambas as leis. O que é lei é lei. Por quê? Porque o líder automaticamente também foi instituído por Deus ou pela permissão de Deus. Então, se existe uma lei, há que ser cumprida. E Jesus, quando veio, ele cumpriu a lei humana. E ele disse: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E aqui acusaram dizendo que ele proibiu de dar o tributo a César. O que é mentira. E nós sabemos que é mentira. Da mesma forma acontece conosco. Muitas das vezes somos acusados de algo que nós sabemos que não é assim que funciona. Mais uma vez, tem de bom ânimo, meu irmão. Jesus venceu. Jesus venceu. Aleluia. Continuando então, versículo 3. E Pilatos perguntou-lhe dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. E Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão disse: não acho culpa alguma neste homem. Ou seja, Pilatos já havia visto que Jesus era inocente. E era só inveja. Era só inveja. Então, quando Pilatos pega e ele viu que não conseguiria lidar com a situação, ele encaminha a situação. Quantas vezes nós às vezes pegamos problemas e não estamos dispostos a lidar com o problema porque encontramos uma forma de empurrar o problema para alguém. Normalmente mulheres, inclusive, gostam de pegar e arranjar sempre um culpado para a situação. Eu digo sempre isso. Nós, os homens, às vezes pegamos e baixamos a cabeça ou não falamos ou coisa parecida. Mas a mulher tem sempre um culpado. E vemos isso
lá desde o Éden. E ali no Éden até houve uma junção de situações que geriam a culpa de um lado e de outro lado. Onde Eva diz que Adão era o culpado e Adão diz que Eva era a culpada. Então houve um jogo de empurra-empurra. Então, resumindo, o ser humano gosta de empurrar tarefa, empurrar culpa. E assim Pilatos pega e empurra a responsabilidade de Jesus nas mãos de Herodes. Amém? Empurrando a responsabilidade de Jesus nas mãos de Herodes, Herodes pega e ele só queria ver um milagre da parte de Jesus. E como seu coração não era puro, Pilatos não era uma pessoa que tinha a capacidade de ver a honra de Jesus. Jesus simplesmente pega e nada faz e nada fala. E Pilatos Herodes irritado, ele pega e manda Jesus de volta para Pilatos. Ou seja, o segundo julgamento nas mãos de Herodes, Herodes simplesmente pega e faz um forward, reencaminha para Pilatos. Amém? Reencaminhando Jesus para Pilatos, Pilatos ainda tenta pegar e arranjar uma forma de livrar a Jesus, mas sem prejudicar o seu trabalho, sem prejudicar o seu cargo, sem prejudicar a sua patente. Ele pega, vê uma estratégia colocando um ladrão ou assassino do lado de Jesus para o povo escolher liberar a Jesus, mas ainda assim, por influência religiosa, o povo pega e decide crucificar Jesus e liberta Barrabás. Automaticamente, Pilatos pega e lava as mãos, empurrando a culpa novamente para a decisão do povo e dos líderes religiosos. Mas vejam uma coisa, meus irmãos. Pilatos, ele tinha poder suficiente para pegar e encerrar a situação ali. Mas houve duas situações. Automaticamente, Pilatos, ele não faz por quê? Ele não faz, primeiro, porque Deus já havia declarado a sua vontade. Deus já tinha escrito esse dia. Toda esta situação já estava premeditada para acontecer desta forma. E segundo, o próprio Pilatos tinha medo de pegar e ser afrontado pelo povo. Tinha medo que o seu reconhecimento, a admiração do povo nele, tudo isso baixasse e não obedecesse mais às suas ordens e que ele não tivesse o devido crédito. A sua mulher ainda o avisou: eu sonhei com este homem e muito sofri por causa dele no sonho. Disse a sua esposa. Mas ele, como não quis entrar em contendas com o povo, com a eleição, com a política, automaticamente ele permite que aquilo aconteça. Só para dizer, meu irmão, em cada situação, nós temos sempre uma escolha a fazer. E muitas das vezes, se nós formos olhar para o cargo, para a situação, nós acabaremos por pegar a escolha errada. Nós temos que olhar para a essência do problema, a verdade do problema, a verdade da situação, para verdadeiramente Deus tocar o nosso coração e nós fazermos a escolha correta. Pilatos, em vez de escolher dar vida, ele pegou e escolheu a sua patente. Mas lembrem-se também, mais uma vez, tudo isto aconteceu porque estava escrito que haveria de acontecer. E Deus pegou e já tinha escrito o momento. Amém? Então vejam, meus irmãos. Jesus passa então aí neste momento pelo terceiro julgamento da parte política. E a situação que acontece depois todos nós sabemos. E aí eu digo, meu irmão, quantas vezes você foi injustiçado? Quantas vezes você foi acusado? Quantas vezes você foi roubado?
Quantas vezes você foi menosprezado e blasfemou? Ou então prevaleceu com a palavra de Deus, com Deus no coração? No dia de hoje, Jesus vem e Ele dá-nos uma lição de que, quer digam bem ou mal de nós, se nós estamos com Deus, vamos nos manter com Deus no silêncio até ultrapassarmos a turbulência. Normalmente, quando estamos em um avião e o avião está com muita turbulência, como se fosse cair, a tendência, meus irmãos, é nós ficarmos apreensivos, nós ficarmos calados e simplesmente gritarmos se o avião entra em queda em algum momento e para. Mas se ele estiver sempre assim, em turbulência, a tendência é nós agarrarmos o banco com força e ficar calado a controlar a respiração. Então, meu irmão, no meio da turbulência da vida, no meio do problema da vida, no meio da situação, como Jesus encontrava-se ali, Jesus simplesmente ficou calado à espera que se cumprisse o propósito. Então nós também, sabendo que o general do nosso barco, o comandante do nosso barco, o general da nossa tropa, o comandante da nossa frota, que é Jesus, estará conosco em todo o tempo. E aí iremos ultrapassar pela situação, iremos ultrapassar a barreira, meu irmão. Amém? Quantos de nós, na noite de hoje, não tem Jesus para ter capacidade de ultrapassar essa situação? Para ter capacidade de ultrapassar essa barreira? Quantos de nós ainda não confessou com a boca? Eu não estou a falar de ir para a igreja, não estou a falar de pegar e ler a Bíblia, mas estou a dizer de confessar com a boca, conforme a sua palavra diz em Romanos 10:9, que devemos confessar com a boca que Ele ressuscitou e devemos crer nele. Quantos de nós ainda não fez? Quantos de nós ainda não disse: eu aceito a Jesus como meu único Senhor e Salvador? Quantos de nós ainda vai ter que passar pela turbulência, pela situação e simplesmente continuar a blasfemar, enquanto Jesus já passou pela turbulência e já nos deu o remédio santo? Não é hora de nós pegarmos a ira santa, mas sim o remédio santo, meu irmão. Então, se você ainda não aceitou Jesus como teu único Senhor e Salvador, confessando com a boca e lançando para fora para que todo mundo ouça, eu te convido a fazer isso hoje, meu irmão. Te convido a fazer isso hoje e a receber o discernimento santo. Não mais a ira, mas sim o discernimento santo da parte de Deus, da parte do Pai. Nenhuma tribulação vai te tirar do caminho. Nenhuma tribulação vai pegar e vai te afastar da palavra, porque estarás alicerçado com Deus e com o nome escrito no livro da vida, conforme diz o Senhor. Amém? Vamos entrar num momento de adoração e podem começar a preparar e a escrever as orações, os pedidos de oração. Se existe algum aniversariante da semana, pode começar a colocar. E se existe alguém que deseja confessar com a boca hoje a Jesus como único Senhor e Salvador, único, meu irmão, único, nem José, nem Maria, nem Paulo, nem Francisco, não, meu irmão, único Jesus, Senhor e Salvador, e prometer clamar somente a Ele. Assim, então, a palavra de Deus diz que quem crer e for batizado será salvo. O seu nome será escrito no livro da vida. Então faça. Faça durante este nosso momento de adoração ao Senhor. Coloque aqui, diz: eu quero aceitar. E no final do louvor, iremos orar juntos. Iremos orar juntos. Iremos clamar juntos. Amém? Aleluia. Louvemos ao Senhor então agora. Clamar ao Espírito Santo de Deus para que Ele venha sobre nós. Aleluia.
é a nossa esperança, é a única vida. Tua presença. Aleluia. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença.
Amém? Aleluia. Vamos então, temos aqui nenhum pedido, recebi no privado um pedido e temos ainda alguns dos pedidos da semana passada. Vou pedir para nós reforçarmos alguns para que tudo vá bem, principalmente nos pedidos de saúde, oração por saúde. Amém? Vamos então orar agora, amados. Aleluia. Pai Todo-Poderoso, te damos graças a Deus por este momento de comunhão na Tua Palavra que Tu proporcionaste e permitiste, ó Pai. Deus, abençoa o Teu povo, Pai. Abençoa os Teus filhos, Deus Pai. Livra-nos de todo o mal, Deus. E que verdadeiramente não sejamos pegos de surpresa e simplesmente acusados ilegalmente conforme foi o Teu Filho unigênito, Deus Pai. Nós sabemos que Ele já passou por todas estas coisas, então nós pedimos, Deus Pai, que esteja no controle para que do mesmo nós não soframos. E se ainda assim acontecer, Deus Pai, nós de antemão já sabemos que não estamos sós, ó Pai. Assim conforme o Teu Filho amado, Teu Filho unigênito sabia que não estava só, nós também sabemos que não estamos sós, Deus Pai. Porque estamos contigo nesta luta, nesta batalha, porque Tu és aquele que dirige e que direciona em todo momento a nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus. Deus Pai, eu vou também aproveitar e vou orar pela saúde do Dr. Alexandre, Deus Pai, pela sua recuperação. Glória a Deus. Ficamos a saber que ele saiu do coma, da intubação por conta do Covid. E pela graça de Deus ele está a se recuperar e te pedimos, Pai, faz a Tua obra nele, acelera a sua recuperação para que possamos ouvir que ele está bem e que dê testemunho da sua saúde. Em nome de Jesus, Deus Pai. Oramos então para que ele se recupere totalmente desta enfermidade que tem acometido o mundo, Deus Pai. Oramos também pela recuperação da Camila, ó Pai, que Tu possas pegar e dar a devida recuperação e que ela, Pai, possa ficar sã e sem nenhuma lesão por causa desta enfermidade pandêmica que tem assolado o mundo e os Teus servos, ó Pai. Deus, oro também pela saúde da minha esposa, Deus Pai, que Tu possas pegar e cuidar da sua integridade física, Deus Pai. Que não mais dores, nenhuma situação possa cometer a saúde dela. Eu clamo por Ti agora, Deus, em nome de Jesus. E que ela fique recuperada, Pai, pela Tua graça, pela Tua vontade e pela Tua palavra liberada, Deus Pai. Eu creio que assim será, porque Tu tens feito com todos aqueles que Te procuram, que pedem e que amam a Ti, ó Pai. Então a Tua serva, Pai, cuida dela, Pai. Cuida dela, te peço, em nome de Jesus. Peço também pela saúde de outra recuperação e automaticamente do fortalecimento espiritual do meu irmão Décio. Que a graça de Deus pegue e recaia sobre ele e que a sua recuperação da enfermidade seja por completo, Deus Pai. E que o fortalecimento espiritual recaia também sobre ele, de forma que verdadeiramente ele siga os Teus caminhos e automaticamente possa ser usado pela Tua palavra, Deus Pai. Que ele possa ser usado por Ti como instrumento da Tua graça, da Tua boa vontade, da Tua benevolência, Deus Pai. E que a misericórdia que chegou sobre ele alcance outros também, Deus Pai, em nome de Jesus. Pedimos também oração pela Alice Cruz, para que ela possa se fortalecer espiritualmente em Ti, Deus Pai. Que a Tua graça a alcance e que ela seja fortalecida em nome de Jesus. Seguimos aqui ainda com alguns pedidos da semana, que é oração pela saúde do Joanelda, Deus Pai. Deus, cuida do Joanelda, dá a perfeita recuperação, Deus Pai, e que nenhuma enfermidade mais acometa a criança, Pai. Deus, os Teus pais, a Tua mãe ora por ele, nós oramos por ele agora nesta noite, em nome de Jesus, Deus Pai, para que a sua saúde seja restabelecida em nome de Jesus e que nenhuma sequela reste sobre a sua vida, ó Pai.
Peço também oração pelo casamento da Xênia, Pai. Que a tua graça alcance aquele lar, alcance aquela casa e que haja transformação, ó Pai. Que haja livramento, Deus Pai. E que a tua palavra e o teu agir possam resultar naquela casa, Deus Pai. Entrego nas tuas mãos cada passo dos habitantes e moradores daquela casa, mas primeiramente da tua filha Xênia, Deus Pai, que tu possas fortalecê-la para que ela possa guerrear e ela possa receber o devido discernimento de ti para o seu casamento, pois a tua palavra diz que amor três andarão dois juntos, se não trilharem o mesmo caminho. Aí, assim então, Deus Pai, te pedimos que tu faças que o caminho se iguale e seja o mesmo. E por último, eu oro pela recuperação também do pastor Walter, que tenha sido acometido por uma cirurgia e pela graça de Deus já está em casa. Deus, te peço então, em nome de Jesus, ó Pai, derrama a tua recuperação completa sobre a vida do pastor, Deus Pai. Que tua graça, Pai, o teu caminho, a tua boa vontade e a tua palavra possam verdadeiramente fortalecer a saúde do pastor Walter, Deus Pai. Em nome de Jesus, então, amém. Amém? Não temos aniversariantes na semana. Amém. Seguimos então, meus irmãos, com alguns avisos. Esta semana nós teremos a palavra somente na terça e na quinta. Esta semana pontualmente, por conta dessa semana passada houve alguns atrasos e então esta semana vamos pegar e ficar com a palavra na terça-feira, na quinta-feira e segunda, quarta e sexta iremos deixar uma palavra de meditação em Deus. Amém? Vamos então pegar e encerrar a nossa palavra de hoje pela graça do Pai. Deus, pela graça te damos mais uma vez pela palavra maravilhosa que tu nos deste, ó Pai. Que tu sejas com teu povo, Pai, e que nós possamos caminhar perante os teus caminhos, perante a tua palavra, perante a tua direção. Deus, guarda-nos em casa, guarda-nos na rua, guarda-nos na igreja, guarda-nos no nosso caminho que devemos trilhar, ó Pai. E que nada aconteça sem a tua permissão sobre as nossas vidas, Deus Pai. E te pedimos, Deus, e clamamos a ti, que tu verdadeiramente, ó Pai, possas guiar os nossos passos, de forma que nós não caiamos em tentações, nem vamos errar o caminho, Deus Pai. Automaticamente te peço, livra-nos durante esta semana de toda a possibilidade de recebermos alguma enfermidade, Deus Pai. Que a tua unção, Pai, recaia sobre nós, a tua graça sobre nós e que a tua asa, Pai, possa nos cobrir de todo o mal que está a rondar o mundo neste momento, Deus Pai. Que possamos ficar somente pela tua presença, pela saúde santa e pela provisão santa, em nome de Jesus, ó Pai. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Aleluia. Deus abençoe, meu irmão. Semana abençoada. Espero por ti na terça-feira, 19 horas. E amanhã, às 19 horas, terás uma mensagem no meu Facebook para meditação. Amém? Aleluia. Glória a Deus.